Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar SíndicoNet. Meu nome é Júlio Paim e hoje a gente vai falar sobre portaria remota. A gente já fez um webinar há um tempo atrás falando sobre portaria remota, mas como é um assunto que vem ganhando cada vez mais força aí no mercado, já vem virando aí uma realidade nos condomínios, hoje a gente se propôs a fazer um webinar muito focado nas diversas perguntas que vocês já enviaram para a gente e vão enviar durante o decorrer desse nosso bate-papo, ok? Então, para me ajudar a responder essas perguntas, a gente tem aqui dois grandes especialistas, um que é um dos maiores nomes aí na área de portaria remota, que é o Odilei Rocha. Ele é diretor comercial da Keeper, que é uma empresa líder aí na área de portaria remota em todo o Brasil. E também, aí já mais na área de segurança, né, Elias? O José Elias de Godoy, que é diretor da SWAT e coronel da reserva da Polícia Militar aqui de São Paulo. Que mais? O nosso patrocinador é a Habitacional Administradora. É uma administradora que já está há muito tempo no SíndicoNet e ela tem justamente uma proposta de colocar à disposição dos síndicos e moradores o que existe de melhor aí, mais moderno em administração de condomínios. Então, nosso agradecimento aí para tornar possível, né, mais esse bate-papo aqui no SíndicoNet, a Habitacional Administradora. Ok? Vamos começar então? Vamos lá, vamos lá. Sejam bem-vindos. Vamos lá, Júlio. Eu acho que vai render bastante hoje e vamos tentar fazer então um formato assim bem de bate-bola mesmo, como são muitas perguntas que a gente tem de síndicos, administradores de todo o Brasil. Acho que a gente vai ter que ser bem objetivo, inclusive, tanto nas perguntas como nas respostas. Com certeza, vamos aí esclarecer as dúvidas do pessoal. Beleza, então vamos lá. Primeira pergunta, Odilei, seria mais específica para você. É do Diego Silvério dos Santos. Ele pergunta se é possível a implementação aí da portaria remota em condomínios horizontais. Essa é uma dúvida bem comum, mas sim, é possível sim. Por que é comum? Porque muitas vezes não é tão considerado como condomínio, porque tem 10, 8 casas ou 20 casas, mas realmente tem condições de colocar realmente a portaria remota do condomínio. Na verdade, todos os condomínios residenciais que faz um atendimento, que tem o porteiro lá, ou 12 horas ou 24 horas, tem condição sim de colocar a portaria remota sem dúvida nenhuma. Tá ok, tá ótimo. Ainda nessa linha ou seja, de estrutura e tamanho ideal do condomínio, muita gente perguntou qual que é o tamanho ideal do condomínio, inclusive se pode ser em condomínios com mais de uma torre, mais de 2 torres, ou condomínios com 2 portarias, tá? Quem fez perguntas relacionadas a isso foi o Ailton Dias. Você vê, muitas pessoas essa foi a ganhadora. Ailton Dias, Ieda Carvalho, Eldo Almeida Pereira, Ivone Almeida, Jorge Inada, Maria Rejane Camargo, Carlos Alberto Cardoso, Wagner Sara Kelly Jacome, José Roberto Batista, Rose Marques, Tatiana Mendonça, Galvão Santos e Jorge Inada, que eu já tinha falado aqui também. Tá? Então, qual que é o tamanho ideal para poder usar a portaria remota do condomínio? Na verdade, não existe o tamanho. No mercado, muitas soluções ou muitas empresas comentam que até 30 apartamentos, 40 apartamentos, mas isso é algo que você tem que tomar cuidado, porque na verdade é uma solução que não é exclusiva para a portaria remota. São soluções que são feitas, a gente chama uma costurinha de algumas tecnologias, que aí eles são obrigados a se limitar na quantidade de apartamentos. Então em 30, em 40. Por quê? Porque a tecnologia aplicada para essa plataforma, para essa solução, não permite mais de 40. Mas não suporta por causa do atendimento. Nossa solução, nós temos condomínios com 500 apartamentos, com 300, com 200. Por quê? Porque a solução é exclusiva para o conceito de portaria remota. Então é algo que tem que deixar claro que hoje não tem limite. Claro que o valor é diferenciado. Então eu tenho um valor de uma mensalidade, né, Elias, de 6 mil, 7 mil, 8 mil, é diferente para 30 do que para 200, para 300 apartamentos.
Mas hoje não tem limite, porque a plataforma tem que pensar para o porteiro remoto e não o porteiro remoto pensar para a plataforma. Mesmo o condomínio tendo mais de uma portaria... Mesmo o condomínio tem mais uma portaria, 1, 2, 3, 4 portarias, sem problema nenhum. Okay. Claro que aí nós vamos entrar um pouquinho no conceito da segurança, que está aqui o nosso especialista, que é o quê? Mais portarias também vai necessitar talvez um vigilante 24 horas interno. Nós vamos tirar as quatro portarias, vão substituir para a portaria remota. Um apoio móvel. Mas tem apoio móvel. Isso, é isso aí, né, Elias? O que você acha, Elias? Você entende que um condomínio maior ele pode trazer mais vulnerabilidades e mais, então, cuidados, Sim, né? Porque você não pode ficar exclusivamente só pensando na parte de portaria. Legal. Você tem que entender que tem que ter um apoio em cima disso. O número de apartamentos ou residências são muito grandes. Então você tem que ter alguém móvel para poder estar atendendo qualquer dificuldade que tenha no condomínio. Então não se abre mão e falar, vou colocar a portaria remota e não vou ter nenhum funcionário. Tem que analisar caso a caso. Cada um tem a sua peculiaridade. Sim. Não é uma solução de bolo, né? Receita de bolo que está frente, não. Tem que analisar, fazer um projeto, verificar, como o Odilei falou, tem que ver a plataforma, o que vai atender, né? E o procedimento individualizado de cada condomínio. Tá, nós falamos no segmento que é um projeto exclusivo de análise de risco, né, Elias? Sim. Então é feito um projeto exclusivo para cada condomínio, com análise de risco daquele condomínio que um é diferente do outro. Antes de fazer a implementação. Sim, não. Você não pode chegar e simplesmente falar, eu tenho aqui um pacote pronto, você vai colocar e vai fazer. Então existe todo um projeto. Uma análise antecipada, fazer a projeção do que deve ser feito, de quais as medidas que vão ser tomadas e procedimento, protocolos específicos para cada condomínio. O Elias, me fala uma coisa, pode acontecer de você encontrar um condomínio que nesse projeto vocês identifiquem que talvez não seja uma boa ideia ter uma portaria remota ou que, olha, vai colocar portaria remota, então tomem esses cuidados extras porque o condomínio de vocês tem tais características. Sim, uma das características é o público, que você tem que analisar. O público também. Ou muito idoso, ou muito jovem, quem frequenta, o estilo do condomínio, aonde tem a parte vulnerável, por exemplo, tem condomínios no litoral que termina na praia, você tem que dar uma analisar isso daí, não é só a portaria que tem que estar sendo verificado, tem que verificar o perímetro do condomínio. Então, tudo isso é uma análise específica, né? Ou seja, então, de novo, não é uma receita de bolo, né? Cada caso é um caso e uma análise muito cuidadosa prévia. Né, antes de se partir para, inclusive, decidir aprovar, né, saber realmente se o condomínio vai suportar e o que precisa ser feito para ele suportar. Né? Se você me permite, Júlio, em cima dessa pergunta, que teve bastante gente que questionou, que levantou, é muito importante você que está nos ouvindo, você síndico, você conselheiro, exigir essa análise de risco, né, Elias? Exigir que o consultor da portaria remota foi realmente avaliar os teus procedimentos, ver se realmente se encaixa e exige o projeto de segurança, para que realmente você não esteja pisando em ovos, né? Então realmente você está seguro daquilo que vai ser na frente, porque você como síndico, a responsabilidade é tua, de levar para dentro de uma assembleia, né, toda a mudança de paradigma. Você está mudando um conceito e a responsabilidade é tua. Então realmente essa questão do projeto exclusivo para o seu condomínio é muito importante. A adaptação interessante, a gente observa o seguinte, uma mudança de cultura muito forte, como você falou. Tem isso. As pessoas estão acostumadas com uma situação, de repente vai ter uma outra, aí começa a verificar percalços, dificuldades e não entende, às vezes, o conceito da portaria remota. Sim. E aí é até mais difícil, até às vezes o pessoal acaba voltando atrás. Não é brincadeira, se é para fazer, tem que fazer um negócio sério, muito sério, com uma empresa séria. E acho que até além disso, Odilei, o condomínio percebendo que há alguma insegurança também, ou tanto por questões físicas, de especificações ou características do condomínio, o condomínio também partir para a contratação de um consultor independente de segurança. Legal, é isso aí. Ter algo até ali mais forte também para mostrar que... Explicar convencer, às vezes, até os outros moradores se tiver alguma insegurança. A grande situação que a gente tem observado nesses casos, especificamente, é a adaptação do morador. O morador, ele vê algo novo, ele às vezes não aceita o procedimento, e ele tem que entender que ele é o grande responsável. Vai mudar muito do que hoje o pessoal terceiriza tudo. Né? Como eu falo, terceirizar a responsabilidade. O porteiro está lá. Não, peraí. Tem uma empresa fazendo fora, mas eu tenho grande responsabilidade, eu morador. Legal. A gente vai até chegar nesses pontos aí também, em relação de cultura,
E essa questão do... Tem algumas pessoas até perguntaram, como a Tatiana Mendonça, né? Se não me engano, o condomínio podia ter... Existia, né, essa questão de um limite de até 40 unidades. Isso até em função de uma matéria do Síndico.net, que quando a gente desenvolveu, realmente era o mais recomendado. Mas com a tecnologia de hoje já está evoluindo. Sim. E a gente inclusive vai atualizar essa matéria, que está mais flexível, está mais aberto, mas quanto maior o condomínio, maior o cuidado precisa ser tomado, ok? Uma outra pergunta da Di Baraldi, ela quer saber qual que é a avaliação que devemos fazer da empresa que iremos contratar. Esse é um ponto que você pode responder bem. Posso responder. Isso é muito importante, essa pergunta, e você, síndico, volta a dizer a responsabilidade que você tem. É muito importante você visitar vários síndicos que já são atendidos, vários condomínios que já são atendidos por essa empresa. Visitar vários condomínios, ir lá conversar com o síndico, conversar com o condômino, como é que foi a implementação, como é que foi a questão da quebra de paradigma, como é que foi toda a nova cultura implementada dentro do condomínio. Você que é responsável para escolher a empresa, vá na experiência. Busque síndicos que essa empresa já está atendendo e condomínios que já está atendendo. E o mais importante, visite a empresa de portaria remota e fique pelo menos, mas pelo menos 1 hora dentro da portaria de atendimento dele. Fique acompanhando o áudio, fique acompanhando o tempo que ele demora para atender, quantas vezes o telefone toca, como que esse porteiro faz o atendimento, porque é assim que você vai ser atendido. É assim que os seus condôminos vão ser atendidos. E busque também informações, quanto tempo essa empresa já está no mercado, o histórico dela. São 3 informações muito importantes. Visitar condomínio já funcionando, e dentro da empresa de segurança de portaria remota, ou empresa de portaria remota, e também conhecer o quanto tempo ela já está no mercado. Eu acho que são pesos que vale a pena se cuidar. E a estrutura da empresa também, né? Porque tem que ter os equipamentos básicos, né? Eu cheguei em empresa que a empresa não tinha gerador. Ui, Jesus! A própria empresa não tinha gerador. Interessante. Entendeu? O que me chamou a atenção, nós chamamos o proprietário, falamos, mas essa é uma estava iniciando aquele negócio, estava com 2 condomínios, não pode ir com aventureiro. Sim, tem que empresa realmente estabelecida, que existem protocolos, quantos prédios ou portarias, né, que aquele atendente faz ou costuma fazer o atendimento, porque isso pesa bastante. Na hora de rush, interessante ir também, na hora do rush. Legal. Né, à tarde, uma sexta-feira à tarde, à noite, para verificar como é esse atendimento, para ver que essa empresa realmente tem estrutura para isso e se preparou para essa situação. Sim. São todas coisas diferenciais para você poder decidir essa mudança. E em cima disso, o que o Elias comentou, que fala de procedimentos, é importante você exigir alguns exemplos de relatórios de atendimento de vários condomínios. Senta com o diretor da empresa e diz, olha, o condomínio X, quantos toques de interfone deu no tal mês, naquele mês, quanto foi a média de atendimento para tirar o telefone do gancho e dizer portaria bom dia, portaria boa tarde, quantas vezes o portão eletrônico abriu para questão de manutenção. É importante você ver todos esses relatórios de exemplos de condomínios parecidos com o seu, para que você possa, legal, é isso que vai acontecer no meu condomínio. Você acha que é importante essa empresa estar próxima do condomínio ou... Na verdade, essa empresa precisa te oferecer o CLA, que isso é importante, que é o quê? Que é o tempo de resposta que ela dá. Se ela estiver num bairro que ela leva 2 horas para chegar no seu condomínio, porém, ela tem um posto de atendimento técnico lá próximo. Tá. Então, ok, ela já está no contrato contigo, que o tempo de resposta dela vai ser tantos tempo. Então, ela pode estar um pouco distante, mas alguns técnicos estrategicamente espalhados na região. Perfeito. Só então... Não, pode falar. Situações de emergência, que eles vão... Existe quebra de portão. Quebra de portão. É uma coisa é até uma pergunta aqui que a gente vai... Esse CLA tem que ser realmente amarrado, porque muito bem vai amarrado. Vulnerabilizar o condomínio de alguma forma. Totalmente. Às vezes o pessoal vai atender 3, 4 horas depois, vai acabar comprometendo todo o sistema de segurança. Tá, perfeito. Tem que analisar tudo isso. Acho que para complementar então essas respostas, no Síndico.net, se você digitar ali na nossa busca, filtrando, né, pela categoria Informe-se, pelo canal Informe-se, se digitar ali portaria remota, a gente tem uma matéria que é justamente uma lista, né, um questionário que a gente montou que você pode então imprimir esse questionário ou levar no seu celular
com as perguntas que você deve fazer para a empresa que você vai selecionar, que você vai avaliar. Ok? Legal. Vamos para a próxima? Vamos lá. Vamos falar de estrutura, né? Que a Celi Muniz e a Cléa Wanda Conde e a Di Baraldi também. Quais os equipamentos principais e básicos para instalar uma portaria remota e os custos em geral dos mesmos? Precisa fazer alguma obra? Legal. Essa é uma pergunta bem interessante e você que está nos ouvindo e vendo, é muito importante que você escolha uma empresa de portaria remota que zele pela segurança. Não apenas a questão de produto, de conceito e tecnologia, que zele pela sua segurança. Por exemplo, exija que tenha eclusa de pedestre. Isso é algo importante, né, Elias? Conceito de segurança. Controlar realmente se a pessoa que entrou é realmente a pessoa que se identificou. Por exemplo, algum dia no seu condomínio, será que você viu algum morador que alguém entrou no vácuo e esse morador proibiu a pessoa de entrar? Não, entrou junto e vai entrar junto. Então, se tem uma eclusa de pedestre, há uma chance do morador voltar para a porta e deixar a pessoa dentro ali, que é uma pessoa que está bloqueada. Então, temos que ter realmente uma eclusa de pedestre. Motores, automatizadores, né, que isso é importante para a porta fechar. Nós temos que ter motores veiculares, não sei se vai ter essa pergunta lá também, mas precisa ter motores veiculares, seja de deslizante, basculante, de alta velocidade por causa do tempo de entrada e saída, essa é uma questão. Interfones inteligentes, específicos para a portaria remota, para poder fazer o atendimento. Né? A central. Com a central. Isso, não é aquele interfone comum que você tem instalado no seu condomínio, é um interfone específico para o conceito de portaria remota. Os leitores de tag, de QR Code, né, para entrar no condomínio. Então, essa é a estrutura para aquilo. E o CFTV, né, que é a parte das câmeras para fazer o monitoramento. Além do link de ponto a ponto de intranet, que é um link exclusivo do teu condomínio até a empresa de segurança. Intranet, não é internet, é intranet. Tá. O gerador? Isso. Tá. No break é o gerador. No break é o gerador. Aí vai depender da análise de risco no condomínio, que é feito o quê? O síndico vai dizer quanto tempo ficou sem energia nos últimos 12 meses, aí é feito um projeto personalizado. Se indica no break ou se indica gerador. E lembrar do reforço da proteção perimetral. Pois é, isso que eu ia falar. O Odilei falou então dos sistemas aí para portaria remota, para infra funcionar. Isso. Agora, Elias, você em relação à segurança, acho que um condomínio que adota então esse sistema, ele tem que ter uma preocupação maior com o perímetro. Com o perímetro e das entradas, porque um condomínio, de maneira geral, um vertical, ele tem 5 anéis de proteção. As entradas, como já foi falado, o perímetro, tá certo? As entradas da torre, a entrada social de serviço, tá? A subida aos andares e o próprio apartamento. Então são 5 anéis, quando você faz uma análise de risco, um projeto, você acaba o quê? Vislumbrando todos esses lados para poder minimizar, controlar, né? Monitorar esses lados. Então, não pode só falar a portaria em si, tem que pensar nas demais situações para que você tenha uma segurança maior. Ok? Tem que lembrar disso. Não pode ficar só focado na portaria. É isso aí mesmo. Perfeito. Bom, essa daqui acho que dá para responder até mais rápido, que foi a Mid São Tomé. Como conseguiria inibir a entrada de estranhos junto com o morador? Isso no portão de pedestre ou portão veicular? Provavelmente no de pedestre. No pedestre é o seguinte, o morador ele vai ter que ser conscientizado que a responsabilidade é dele. E lá nós temos lá no Código Civil, no artigo 1336, que ele é responsável pela segurança das partes comuns. Então é algo detalhe que nós vamos mostrar para o condomínio quanto ele é responsável. Se ele colocou alguém para dentro do condomínio, a partir de agora é ele. Por isso que você tem que ter eclusa de pedestre. Quem que perguntou? Foi o MID. MID. Por isso que no seu condomínio, se não tem inclusa de pedestre, coloca a inclusa de pedestre, que aí já vai evitar bastante essa questão de alguém tentar entrar no vácuo. Geralmente a pessoa entra no vácuo quando não tem inclusa de pedestre, que vê a oportunidade, né? E aí, opa, não tem inclusa, então, que só entrar junto, não tem como boiar. Tem sido um gargalo hoje com a portaria presencial. Aí, ó. Né? Esse tipo de situação, de abrir, entrar junto. Você só vê se é para fazer uma caminhada, alguém se aproxima, começa a trocar uma ideia, no mesmo traje esportivo e tudo mais, e vai trocando ideia, o morador vai lá, às vezes o digital, ou seja... Às vezes fica constrangido abre e coloca para dentro. Então tem que mudar a cultura do morador, isso é muito importante. Quando nós falamos da conscientização, se não tiver uma consciência do morador,
vai instalar os equipamentos e vai ter dor de cabeça. Tem que tomar muito cuidado isso com a cultura. O morador não pode se sentir constrangido e de forma educada até falar, olha, se aguarda um pouquinho. Perfeito. Essa é a ideia. Vou entrar e depois você entra na sequência. Então tem que pensar muito nisso, nessa mudança de cultura. Tá, perfeito. Olha, essa outra pergunta também foi bastante... muitas perguntas sobre essa questão. De novo, o Mid perguntou pra gente, a Luciane Soares, Jorge Luiz Matias, Paulo Sérgio Mora, Vladimir Sforza, Di Baraldi, Mônica Radicetti, sobre panes no sistema. Elétrica, internet, quebra de portão. Por exemplo, caso o portão quebre, qual que é a proposta para garantir a segurança até o reparo? Isso até seria uma outra pergunta, mas em relação a essas panes que possam acontecer, o que acontece nesse caso? Bacana é você contratar uma empresa de portaria remota que monitore online todas essas panes. Esse é o primeiro, online. Qualquer um desses dispositivos eletrônicos instalados no teu condomínio, nesse exato momento que parou qualquer um deles, a empresa de portaria remota tem que estar ciente que parou. Se parou, já existe um atendimento técnico, deslocamento para o condomínio para fazer o atendimento. Quebrou o portão eletrônico às 3h20 da manhã. Vai ser deslocado, tem que ser deslocado um técnico até lá, porque o suporte tem que ser 24 horas, você tem que exigir isso, e lá vai ser trocado, se necessário, o portão eletrônico e volta a funcionar. Então todo o monitoramento tem que ser online e na hora que quebra, tem que deslocar alguém. Essa questão da internet, eu acho que é importante nós citar, é o seguinte, como a portaria remota não usa internet, usa a intranet, você tem que exigir isso por questão da qualidade do áudio, do vídeo. Se cair o link de intranet, também nesse exato momento a empresa de portaria sabe, o condomínio continua funcionando normalmente, entra com morador, sai morador, portão eletrônico sai, entra, e nesse exato momento é deslocado um porteiro lá para o condomínio, para atender os visitantes enquanto o link não está online. E aí volta a ser o atendimento de portaria humana novamente. Isso você acha que vale também quando o portão quebra? Sim. Claro, porque porque o técnico já vai para lá, já vai junto com uma pessoa fazer fazer o atendimento. E nesse meio tempo que a empresa não chega, uma pessoa, ela, por exemplo, o portão dos carros quebrou. Aí nesse meio tempo ela vai ter que aguardar ou ela estaciona o carro fora e entra. Vamos lá. Como funciona hoje no seu condomínio quando quebra o portão eletrônico? Não vai mudar a regra do jogo. É o condômino que vai lá botar no manual, é o zelador, é o porteiro. Então, durante o horário comercial, a gente sempre exige o zelador. Então, o zelador vai estar lá fazendo essa manobra, se vai deixar no manual ou não. Mas fora do horário comercial, realmente é o condômino que vai ter que fazer essa atitude. Mas quantas vezes quebra o portão eletrônico em um ano? Se for levantar 2 ou 3 vezes, né, porque os equipamentos são todos novos. Inclusive isso faz parte da aquisição da portaria remota. Os equipamentos, não é só o sistema, os equipamentos têm que estar muito em ordem para não ter problema de manutenção. É isso aí. Né? E o outro ponto importante é o síndico saber orientar os moradores em casos dessas ocorrências. Tá? Chegou à noite, o portão está quebrado, ou qualquer momento, e não conseguiu. Os moradores têm que ter o telefone da central de atendimento para eles até avisarem com antecedência que o portão está quebrado. Na verdade, não é nem o síndico que precisa saber. A empresa de portaria remota vai fazer 2 ou 3 reuniões antes da entrega do conceito da portaria remota, que a gente chama do dia D, e ali vai ser alinhado todos os possíveis problemas que podem acontecer. E acordado dentre os condôminos e o síndico. Então já tá tudo escrito. Então a empresa de portaria remota já sabe. Se acontecer isso, vai ser assim. Se acontecer aquilo, vai ser assim. Então, na verdade, o síndico... O plano de emergência tem que já estar ajustado. Tem que estar que muitos condomínios não tem. Já preto no branco com a peculiaridade. Essa é uma coisa importantíssima. Porque muitas vezes a empresa vem e já dá o plano de emergência pronto e fala assim, não. O meu condomínio é diferente, tem essa peculiaridade, tem essa situação, as pessoas são idosas, tem dificuldade de andar, peraí. Então tem que ter algo diferente. Então eu vou ter que mandar um porteiro de qualquer forma. Então consta lá para poder estar cuidando daquele momento. Tá certo. Tem que estar amarrado essa situação. Tá ótimo. O Luiz Berreta, ele pergunta qual que é o tempo de resposta aceitável que uma empresa deve ter para atender um chamado de furto ou uma ocorrência mesmo.
Na verdade, a questão é mais a questão técnica, né? Que é o atendimento do SLA. Isso é acordado com cada região e cada condomínio, ok? Tá. Então não tem como a gente falar um padrão aqui. Ah, é 4 horas, é 2 horas, é 1h30. Você como síndico e como condômino, você tem que ter no teu coração, no teu sentimento, qual que é o aceitável para mim? E aí chegar num acordo com a empresa de segurança, ou a empresa de portaria remota. E ela vai chegar junto contigo no SLA. Então eu acho que é mais um acordo entre condomínio e empresa. Não sei, Elias, se quiser complementar, mas eu acho que é um acordo entre vocês. São situações. Você vê em São Paulo, por exemplo, ontem, o que aconteceu ontem. Vamos dizer que ele colocasse 2 horas, né, para poder o atendimento. Isso. O que aconteceu em São Paulo ontem, no final do dia, nem 4 horas chegaria, dependendo da distância do local. Então tem que ter algo, como ele falou, no bom senso, ter, obviamente, uma média, e madrugada é diferente. Você vai chegar até antes. Sim. Mas o que tem que ter é amarrado isso. Então, 10 para mais, 10 para menos, tudo bem. Não pode deixar aberto. Porque muitas vezes o contrato, muitos contratos que nós observamos, não contempla isso. E isso acaba comprometendo até o relacionamento com a empresa e o condomínio. Tá ok. Bom, sobre encomendas, a Geomara, Christian Dias de Souza, o Lobo Souza Milton e a Mônica Radicete perguntam, que acho que é uma dúvida muito comum também, né? Como receber encomenda registrada dos Correios? Ou acho que qualquer outra também. Sim. Na verdade, essa é uma pergunta bem frequente, né? Quando a gente faz algum bate-papo sobre portaria remota. Toda empresa que vai ser uma solução de portaria remota para você, tem que ter alguém de serviços gerais ali no condomínio. Não adianta, durante o horário comercial, seja zelador, seja manutencionista, alguém tem que estar ali. Então vai do acordo você, que é regional, a questão do sindicato, mas alguém tem que estar ali para receber essas correspondências. Não se iluda que uma empresa de portaria remota vai funcionar sem ter alguém ali para fazer esse tratamento durante o horário comercial. Que aí a tua solução já começou errado. Então realmente você, como síndico, como conselheiro, exija sim alguém durante o horário comercial para ter essa questão da correspondência. E essa pessoa, inclusive, né, Elias? Não deu uma emergência ali com o portão, vai controlar isso também durante o horário comercial. Então, tem que ter alguém ali. Ela tem que estar treinada também para poder resolver situações. Às vezes as pessoas ficam presas na clausura. Acontece. Então nós estamos lidando com equipamento, a pessoa também solucionar esses casos. Então há necessidade de pensar nisso. Simplesmente falar o seguinte, estou contratando a portaria remota para cortar custo e tirar funcionário, não é bem por aí. Temos que pensar algo mais à frente. E esse é um gargalo que nós temos, a parte de encomenda. E eu lembrei agora de um caso que aconteceu no Paraná, em alguns parceiros nossos, que somos uma plataforma que os parceiros monitoram a portaria remota. Ele treina os zeladores para fazer o primeiro atendimento técnico, que é isso que você comentou. Então ele treina, então ele dá um curso para os zeladores. Deu uma emergência nesse caso, você faz isso, nesse você faz isso. Então, estão ajudando também o profissionalismo. Inclusive, uma das perguntas é sobre acúmulo de função, que a gente ainda vai falar sobre isso também. Tá? Seguindo um pouco essa linha, a questão das entregas também, né, como água mineral, entregadores de pizza. Isso daí segue um pouco essa linha, só que aí tem um lance que muitos, por exemplo, pizza não acontece num horário comercial. Como que funciona nesse caso? Aí eu volto à pergunta, quem que fez as perguntas aí? Quem foi que fez essa pergunta? Aqui foi o Luiz Lemos, o Mário Sérgio Santiago Lese e o José Graciano. Então para vocês, eu volto à pergunta, como funciona hoje no seu condomínio? Hoje é uma prática, o pessoal descer e buscar a pizza, o delivery lá na portaria. Eu não vejo que vai mudar esse tipo de situação. Vai mudar o atendimento, quem vai me chamar para descer. Isso, o que acontece? A gente não vai mudar a regra do jogo. Se no teu condomínio o regimento interno exige que o condômino desça, continua descendo. Se no teu condomínio o regimento interno diz que o próprio entregador sobe, sem problema nenhum, não muda a regra do jogo. Segue o regulamento interno, muda o regulamento interno até para melhorar a questão da segurança. Se antes da portaria remota era permitido coisas que, como a portaria remota é melhor mudar, então muda o regulamento interno. Lembrando também. Que tem que ter um passador de encomenda. A adaptação física do local também é importante. Se não tem hoje, já cria essa adaptação para que a pessoa também não se exponha lá fora. Não há necessidade. Então, não vai mudar. Essa parte de encomendas, entregas, principalmente delivery, não muda. O que vai ser fazer uma adaptação máxima ali em termos de recepção de encomenda. Só isso. Que aí cai naquela pergunta anterior,
que é análise de risco do condomínio e projeto personalizado. Sim. Que cada condomínio vai... Opa, aqui já tem, então não precisa aplicar isso. Então cada condomínio vai ter o seu projeto de segurança personalizado. Tá. Vamos agora numa pergunta interessante que o José Lima fez e o Paolo Boscarol fez, tá? Eles perguntam sobre vantagens e desvantagens da portaria remota. Né? A gente falando aqui, não é que a gente vai falar só de vantagem, a gente tem que falar também se tem desvantagens e quais são. Elias, eu acho que uma questão de desvantagem, considerando a questão de cultura e de costumes do brasileiro, é que se você quer realmente que um sistema traga mais segurança para o seu condomínio, você tem que abrir mão de certos confortos. Né? Então eu vejo isso como um ponto, algumas desvantagens. Você tem que se adaptar. Né? O que você acha disso também? O conforto e comodidade, já em qualquer situação de segurança, não correm juntos. Eles se chocam. Mas isso já é conceitual, não é uma coisa que... Então as pessoas têm que estar preparadas. Estou entendendo essa situação. Estou optando por uma mudança, né, que é até um pouco radical, em termos de entrada e saída de pessoal, controle de acesso, é algo diferente. Ele tem que saber o seguinte, por isso nós falamos do morador. O morador tem que estar muito consciente do que eu quero. Simplesmente baixar custo? Não. Quem vai atrás de portaria remota para só baixar custo está no caminho errado, está na contramão. Não é por aí, você tem que buscar como uma solução de segurança aliado à diminuição de custo. À redução de tá custo. certo? Porque como você falou, Júlio, tem a vantagem e a desvantagem. Mas depende muito de você, morador. Claro. Sim. É o caso, o típico é o vácuo. Esse a gente observa muito, o pessoal abre o portão e deixa entrar, depois vai querer culpar quem? Hoje fala, o porteiro que não deixou, puxa, não viu que não era gente, é morador, sabe? E aí, vai falar para quem? Que a portaria remota tinha que estar monitorando a pessoa que entrou contigo? Então temos que fazer essa análise em cima disso. Então tem que ver direitinho, né? Pesar na balança aquilo que você vai fazer. E lembrar que está todo mundo engajado. Se não tiver engajamento, você vai vulnerabilizar o teu condomínio. Ou seja, tem essa questão que tem que ser muito considerada mesmo. E acho que outro ponto também, ainda né, na área de possíveis desvantagens, é o seguinte, é uma mudança de certa forma radical, mexe nessa questão aí de costumes. Todo mundo tem que estar bem alinhado com isso, então cabe muito bem ao síndico saber orientar e liderar essa mudança e saber também passar uma mensagem para todos os condôminos que nesse período de transição é natural que aconteçam alguns percalços aí, né? Então acho que os condôminos têm que estar preparados para isso também. Sim, né? O preparo, por isso que muitas vezes ele falou e é interessante, nós temos feito algumas palestras no condomínio mostrando para o morador, olha, você optou por essa situação, então veja qual vai ser a sua missão em cima disso. Mudou a sua missão. E como nós falamos, hoje o pessoal terceiriza. A responsabilidade dele, é natural nosso isso. Mas agora falando, é muito minha responsabilidade, vai ter quase 100% sua responsabilidade. Então ele tem que entender isso. Se ele não entender isso, não mexa com essa situação, porque vai ter dor de cabeça. Tá, perfeito. Com certeza. Eu acho até esse período de transição que falam que costuma ser um pouquinho mais difícil, costuma demorar quanto? Hoje, um mês? Na verdade o que acontece? De adaptação, isso, né? Nos parceiros, nos nossos parceiros, nós sempre aconselhamos o seguinte, no máximo 30 dias, fazer a reunião de alinhamento. O que a gente chama dessa reunião de alinhamento? É a reunião que é onde que a empresa de portaria remota vai marcar um dia lá e vai receber todos os condôminos que estão insatisfeitos nesses 30 dias, que não gostaram de tal processo, o síndico, o conselheiro, e ali vão ajustar para ver se é erro do condômino, erro da empresa de portaria ou erro do regimento interno. Que aí vão ajustar dali para frente para seguir correto. Então realmente em 30 dias, essa reunião de alinhamento, dali para frente o negócio anda perfeito. Tá. Ótimo. Então, e pra gente, como o tempo tá correndo, falando já sobre as vantagens, já estamos na metade. Sobre as vantagens então, tá? Você consegue falar pra gente rapidamente 4 grandes vantagens da portaria remota, Odilei? Irmão, posso falar 30, 50, 100 aqui? Então seleciona bem. Vamos lá. O primeiro passo eu vejo que é a tranquilidade. Por quê? Eu ouvi de uma síndica em Porto Alegre dizendo, Odilei, hoje eu ando no hall do meu condomínio e eu realmente tenho a certeza que quem passou do meu lado está registrado o vídeo, está registrado o áudio e eu sei quem autorizou. Legal. Então eu estou tranquila aqui dentro. Outra questão é a questão da segurança. A partir desse momento,
realmente aquilo que o Elias falou, colocou no livro dele, fazendo propaganda para o Elias, que é um livro fantástico, né? Técnicas de segurança em condomínio, ele colocou 90% das invasões são pela entrada de pedestre e pelo portão de veículos. Isso, pela porta da frente. Pela porta da frente. Então o que vai acontecer? A partir de agora, se todos os condôminos e visitantes que entram dentro do condomínio estão registrados, você fica mais seguro. Tranquilidade, segurança. Outra questão importante que a portaria remota tem é a tranquilidade do síndico, não tem mais aquele diz-que-me diz-que, que foi o fulano que autorizou, que foi o ciclano, é porque o João fez isso, é porque o João fez aquilo. Então o síndico vai tirar o peso das costas dele, dessa questão de responsabilidade, porque a partir de agora ele tem todas essas provas. E tudo isso ainda te economiza um pouco. Além de ter essas 3 pilares, ainda você economiza um pouco no que você tem de porteiro para a portaria remota. Legal. A gente tem umas perguntas aqui sobre também estimativa de custo e o quanto economiza. A gente vai chegar lá. Tá bom. A gente chegou agora naquela de acúmulo de função, tá? Que foi a Cristiane Soriano que fez e a Ivone Almeida, né? Elas perguntam, no caso dos zeladores estarem recebendo e distribuindo correspondência dos moradores, não seria desvio de função? A Ivone, por exemplo, temos um zelador que mora com a família e gostaríamos de dispensá-lo. É possível? Tem nem muito de acúmulo de função, mas vamos focar nessa aqui da Cristiane, né? Porque o zelador realmente ele passa a fazer mais atividades do que antes, né? Tem que ajustar no contrato de trabalho. Na verdade, o ideal é procurar a administradora e o corpo jurídico. Legal. Verificar, nós temos essa situação, vai ter uma mudança na parte operacional do condomínio e o meu zelador vai estar fazendo isso. Beleza, tá, verificou isso no corpo jurídico. O que se faz normalmente é pegar o contrato de trabalho, criar um adendo e, se for o caso, já coloca o acúmulo de função. É imprescindível. Não se omitir com relação a isso, porque vira uma poupança. Não querer criar uma economia em cima disso, até porque não é justo. Não é justo, não tem necessidade. Já ajusta essa situação no contrato, já paga os 20% que tem que ser pago e... Legal. Porque realmente vai ter algo a mais a ser feito. Sim. Então é importante adaptar essa questão. A administradora com o corpo jurídico. O que eu tenho visto também, tenho percebido no mercado, é que sim, tem um lado ruim aí, que eu acho que até seria uma das desvantagens da portaria, que realmente tem ali o porteiro que vai perder a profissão dele, né, o emprego dele. Por outro lado, a gente vê muito porteiro se dando bem com isso, que são porteiros que fazem uma espécie de um upgrade na carreira e vão trabalhar lá na central de monitoramento, vão trabalhar com equipamentos mais sofisticados, ele vira um profissional mesmo de controle de acesso. Legal. É uma coisa bacana, está tendo cada vez mais cursos sobre isso, então é muito válido. E a questão do zelador também. Né? O zelador passa a ser cada vez mais então imprescindível nessa questão também. Sim. Então é uma oportunidade para o zelador também. Uma coisa, Júlio, há 2 meses atrás você lançou um vídeo sobre a experiência da portaria remota. Deve estar no SíndicoNet aqui, né? Sim, está no nosso YouTube. Isso, tá um vídeo do Júlio onde que tem uma síndica lá, que ela tinha 6 porteiros, e ela tinha todo o prestador de serviço do cara da piscina, do cara da elétrica, terceirizado. O que ela fez? Ela colocou a portaria remota, desses 6 porteiros, ela escolheu os 2 melhores e transformou ele em manutencionistas, e eles tentaram com um upgrade de salário de 30%, ela não paga mais para o prestador de serviço da piscina, para o eletricista, então esses viraram manutencionistas. Então os melhores se destacaram no corpo dela lá, no condomínio, fizeram um upgrade, que é o que você falou. Pois é, né? Tem um cargo novo que vem ganhando força aí uma seleção natural, né? E assim, faz parte, né, do mercado. É interessante lembrar, essa parte de segurança, o conceito de segurança está ligado a 2 aspectos interessantes. Uma é a sensação. A pessoa tem que se sentir segura. O segundo é o estado de segurança. O estado de segurança é muito ligado com a diminuição de riscos. Então, quando você instala equipamentos, procedimentos, você está buscando um estado de segurança com a minimização de risco. Porém, a sensação é subjetiva. Sim. E esse subjetivismo é o que às vezes o que eu vejo muito quando a gente vai falar sobre o portaria remota. As pessoas falam, não, eu me sinto seguro quando eu vejo a casa de desvantagem. Eu sei que tem alguém lá que você passar mal, somente com idosos. Eu estou citando muito porque eu vejo muitos condomínios que tem essa situação. Eu me sinto seguro que eu sei que tem alguém lá que pode me socorrer numa maneira. É a sensação. Às vezes, objetivamente, não vai acontecer aquilo. Isso. Né? Tem outras soluções para isso. Mas a sensação, quando se vai trabalhar em cima de uma situação dessa, tem que trabalhar os 2 lados. A sensação de segurança, que a pessoa tem que se sentir realmente segura nas mudanças que vão ser feitas, com o estado da segurança, que aquilo realmente vai minimizar o risco objetivamente. Legal. Ok? Então tem que pensar muito nesses aspectos. Tá, legal.
Vamos ver, ausência do zelador, como proceder em dias de domingos ou feriados onde o zelador não está presente, caso venha acontecer algo que necessite da presença dele. Isso acho que a gente já falou, foi a própria Di Baraldi que já tinha feito perguntas para a gente sobre isso. Vamos lá, essa aqui é interessante, festas, tá? Em dias de festas no condomínio, como proceder com o entra e sai de condôminos e assim não estar abrindo o portão para um estranho que venha adentrar sem autorização, aproveitando a oportunidade, até muitas vezes daquele ponto que a gente falou de entrar ali na carona junto, né, no pedestre. Legal. Né? Esse é um gargalo. O que você acha, Elias? Esse é um gargalo muito forte. Nós temos observado, inclusive, um caso recente num bairro aqui em São Paulo. Entrou, era um salão para 40 pessoas, tinha mais de 120. Perdeu esse controle com o porteiro e tudo. Então esse é um caso que tem que ser muito bem amarrado, o procedimento, e junto com a empresa que estiver controlando, né, o morador ter a consciência disso. Com um porteiro como sem o porteiro é difícil, tem que ter esse cuidado. Né? É uma situação que tem acontecido. Tá. E o morador muitas vezes é responsável disso. Porque ele pega, ele às vezes passa meia dúzia de nome e vem o bico do bico, né? Quando ele fala, falando no linguajar do pessoal, e vai entrando no vácuo junto com o morador. Tá. Mais uma vez, vai depender muito do morador. E na hora que vai entrar 3, 4 ao mesmo tempo, é interessante que o morador consciente coloque alguém junto lá para acompanhar, não deixar ele sozinho, porque às vezes vem muita gente e acaba entrando 4, 5 de uma vez. Legal. E vai perder o controle. Isso é fato. Em termos de sistema e a parte operacional, como funciona? Como funciona hoje, né? Hoje no seu condomínio você manda uma lista até 24 horas para o porteiro, para ele identificar. No sistema de portaria remota, você, usuário, no próprio aplicativo, você vai fazer os convites e você vai enviar QR Code para os teus 30 convidados, teus 40 convidados. Eles vão receber um convite no celular deles, com o endereço do seu condomínio, onde ele vai clicar no link e automaticamente vai criar a rota para chegar no seu condomínio. Você não precisa explicar onde é, como fica. E esse convite, ele pode ser descartável. Esse QR Code pode funcionar uma vez para entrar e uma vez para sair no horário da festa que você determinou. Outro detalhe importante, que aí a gente pensou muito na questão de segurança, pedindo conselho para o Elias, para os outros consultores do Brasil. Na hora que esse convidado chega com o QR Code e ele encosta no QR Code para a porta abrir, antes da porta abrir, dá um áudio de uma mensagem. Você foi convidado com convite exclusivo do morador X, aonde que você tem que tomar cuidado com as pessoas que estão ao redor de você. Então o convidado está sabendo que aquele convite é um convite personalizado, individual. Opa! Então eu tenho que realmente prestar atenção. Fantástico isso, né? Tô trazendo aí, é gostoso por quê? Porque a gente pensa na dor e cria a solução. Porque se tinha uma dor, temos que criar a solução. Então o morador que vai entrando, o visitante que vai estar entrando, inclusive você está lá na festa e está acompanhando no aplicativo. Chegou o Elias, chegou o Guerra, chegou aqui o Júlio. Então você está acompanhando no aplicativo quem está chegando na sua festa. Legal. E quem falta ainda para chegar. O que preocupa muito mesmo, Júlio, é o vácuo nessa situação. Pois é. Que esse que realmente é uma maneira de buscar um controle. Às vezes tem condomínios que até nesse dia específico, uma festa específica, contrata uma pessoa para poder ajudar. Legal. Que é uma saída para a segurança mesmo. Capaz de ter exigido até no regulamento. E se o morador não usar ou não enviar esse QR Code, o que acontece? Vamos lá, se o morador não enviar o QR Code para a festa e no condomínio exige lá no regimento interno que para ele fazer uma festa 24 horas tem que mandar a lista lá para a portaria humana, continua o mesmo regimento interno, mas manda por e-mail para a empresa de portaria remota. Tá. E o que vai acontecer? Essa lista, à medida como os visitantes estão chegando, eu queria na festa do Odirley, tá ali o CPF, tá o RG, ok, já está autorizado. Porque já tem a lista prévia autorizada, ok? Tá, perfeito. Vamos lá, vamos entrar na parte de economia, custo, benefício, que a Maria Regiane Camargo, José Domingues, o Paulo Arthur, Vieira Pereira, Tiago Pereira, Luiz Lemos, Roberto Micheletti. Eles querem saber justo essa questão de quanto custa mensalmente, né? A instalação, dá para ter uma ideia também de instalação de mensalidade? Claro, claro. Quanto isso reduz de... Vamos lá. Quanto reduz vai de cada condomínio e você, síndico, já vai saber o quanto vai reduzir na sua porcentagem, né? Isso que a gente vai falar aqui é questão de números. Hoje uma empresa de portaria remota, né, está cobrando hoje a mensalidade de 7 mil a 10 mil reais hoje, né?
Abaixo disso, eu tenho que tomar muito cuidado na prestação do serviço, tá? Então é de 7 mil a 10 mil. Eu sempre comento, né, com o Júlio, a gente nos cafés comenta. Uma empresa não é uma ONG, ela tem que ter lucro. Então, pelos nossos cálculos, abaixo de 7 mil já começa a já não ter lucro. Então, como é que vai funcionar uma empresa de portaria remota? Seria um mínimo. Um mínimo, de 7 a 10 mil reais. Aí. Tá. Acima de 10 mil são condomínios com mais entradas, né? Então já são condomínios um pouco maior, ok? Tá. Quanto custa a implementação de um condomínio? Hoje eu quero botar uma portaria remota. Pode variar aí de 15 a 25 mil reais a solução. Que muitos parceiros estão fazendo, diluindo na mensalidade. Então, em vez de eu vou ter lá 15 a 25 mil, não. Então, tem uma taxa um pouquinho maior, mas o próprio parceiro já instala tudo e já tem dentro da mensalidade. Então, o condomínio muitas vezes não tem nenhum custo para implementar. Porque ele já inclui um pouquinho na mensalidade, que dilui no contrato. Okay? Legal, uma opção a mais. Tá, e redução Hoje vamos lá, se na tua região um porteiro 24 horas custa 14 mil reais, se o condomínio, a portaria remota vai custar 8, você já tem ali de 14 para 8 mil. Já dá pra fazer uma conta. Isso aí. Tá. 40, 45%, né? Por aí. Lembrando, né, pessoal, que a ideia disso tudo, assim, a gente fala muito em economia. Mas por que você vai reduzir tanto? Continue investindo no seu condomínio para valorizar o seu imóvel. Então, ao invés de reduzir 40%, reduz 10, 15, que já dá um fôlego, e usa essa economia, esse dinheiro, para pintar o prédio, para fazer o playground. Para valorizar o seu patrimônio. Claro! Né? Imagina, nós temos condomínios hoje que já valorizaram 15% em pouco tempo, porque botaram sala de ginástica, botaram aquecimento na piscina. Então, é um ponto, uma ideia aí para você prestar atenção nesse valor aí. Legal. Bom, o Nardel Petri, ele pergunta em relação a acesso, né? Em meu condomínio, usamos cartão de acesso para liberar os portões de acesso e lugares restritos. Com a portaria remota, com a portaria eletrônica, como ele chama, como será feita a identificação, conferência, caso um terceiro acesse com o meu cartão de acesso? Legal. Aí vem a questão da segurança, né? O que é seu é seu. O que é seu, a chave da sua casa você entrega para quem? O teu cartão de crédito você entrega para quem? Então, a tua chave de acesso você vai entregar para quem? Aí vai dar responsabilidade. Eu acho que é a questão de consciência, da responsabilidade de segurança. Então, o teu celular tu entrega para quem? Que é o aplicativo para abrir a porta. Então, ali é questão sua. E a responsabilidade desse pessoa que entrou nesse salão de festa ou nessa sala de ginástica com o seu acesso é sua. Que o síndico tem o dever de cobrar de você. Lá no artigo 1348 está claro os deveres do síndico. Está ali. Então ele tem o dever de te cumprir as responsabilidades sua. Então tem que tomar muito cuidado. Mas ele falou um ponto importante que é o seguinte. Posso monitorar também outras entradas internas do meu condomínio? O bloco, o salão de festa, horários da sala de ginástica? Claro. Então, o QR Code no salão de ginástica vai funcionar das 18 horas às 20 horas. É isso. Então eu consigo controlar assim também, com o mesmo sistema da portaria remota lá na frente, interna também. Eu não sei se tem pergunta de elevador aí, não? Até complementando o que o diretor está falando, eu vejo assim, eu já conversei com ele sobre esse assunto, não é só a questão do nem QR Code, não só o cartão, nós temos hoje a biometria, diversos ramos de biometria, desde a digital, facial, tá certo? A de palma de mão, vários estilos de biometria que podem ser utilizadas nisso, não ficar só amarrado num cartão de acesso. E que também é uma solução para o caso. Uma solução que não podemos abrir mão disso, que é uma realidade de mercado. Então esse eu acho muito mais personalizado que o cartão que está sujeito a perder, né? Algo que você acaba tendo alguma responsabilidade e perde, ou sem querer. Agora, o que é biométrico é outro papo. Então é algo que também tem que ser pensado. Que é uma solução para esse caso. Aí nós já conversamos. E lembrando só a questão da biometria, né, Elias, que você fala as biometrias, né? Sim, são várias, não tem não a questão de algumas biometrias no mercado, aquelas mais simples. Sim, não, a biometria é de... Deixar claro, né, esse conceito. De alto nível, né? Aí é algo que acho que tem que ser para usar biometria. Não é qualquer coisa, isso é uma coisa que realmente lembra que... Eu tenho um problema com biometria.
Não sei porquê, para mim, no banco mesmo, quando eu coloco ali, eu até tenho que usar o dedão mesmo, porque esse dedo... De 4 a 6% a digital, nós temos um problema na população, de uma maneira geral, certo? Mas nós temos aí a palma de mão, hoje temos a facial. Quer dizer, tem algumas soluções que podem ser buscadas para o condomínio, ok? Somando. Não que isso vai inviabilizar, puxa, mas então o cartão vou perder, não. Tem outras coisas que podem viabilizar para que funcione o sistema da portaria remota. Legal. Tá ótimo. Não viabiliza, não. Vamos lá, já temos mais 10 minutos só. Meu Deus do céu, irmão. Vamos aumentar para mais 1 hora isso aí, irmão. Pois é. Tá louco. Ou fazer um outro. Vamos fazer um outro já. Bom, sobre elevador, como proceder em caso do morador ficar preso no elevador por falta de energia ou por quebra, né? O Vicente Mota que faz essa pergunta. Sabemos que existe uma legislação específica para o atendimento de uma emergência no elevador. As empresas responsáveis têm que ser atuadas, ok? Isso tem que ficar claro para você, síndico, você, condômino, e você que levantou essa questão. Porém, é muito importante ter um interfone dentro do elevador, sim. É importante, então, colocar um interfone inteligente dentro do elevador, que na hora que você apertar essa tecla, toque na empresa de portaria remota. Nesse exato momento, na portaria remota, já vem a câmera do elevador, já vem esse áudio. Sim, senhora, estamos vendo a senhora, já estamos acionando a emergência conforme o regimento interno do condomínio. Estou ligando para o síndico e pode ficar tranquilo, estou online com a senhora, estou te vendo. Estamos aqui já, a viatura já está chegando, a empresa de elevador. Isso! Começa todo um atendimento personalizado para uma pessoa que está talvez a 30, 40 quilômetros, que não está no calor do problema. Sim. Então tem um atendimento mais personalizado. É importantíssima essa parte do elevador. Isso, bem lembrado, nós falamos do quarto anel. Esse é o quarto anel Isso, de segurança no condomínio. E essa parte de comunicação é importantíssima. Porque existe também, não só o elevador, como o corpo de bombeiros que atende situações dessas, de pessoas presas no elevador. Então tem uma amarração para isso. O importante naquele momento é acalmar a pessoa, porque a gente vê a pessoa, fica num desespero. Elias, batendo mais uma vez naquela tecla, eu acho que o tão importante ou mais é justamente esse morador estar bem informado. Sim, ele sabe como funciona. Ele saber quais são os procedimentos. Né? Ele sabe que apertou o botão, a empresa vai estar conversando com ele. Isso é muito importante. E mesmo hoje, presencialmente, a pessoa fica no preso elevador, às vezes um morador ou um funcionário conversa com a pessoa, vai acalmando até chegar ao socorro, demora meia hora, um pouco mais, não importa, mas tem alguém acalmando. Esse é um dos segredos dessa situação de emergência de pessoas presas em elevador. No caso, a portaria remota, conversando, já tomando os acionamentos. São os dois, né? A redundância, a empresa e o corpo de bombeiros. Ótimo. Quem chegar primeiro tira a pessoa, que é o caso emergencial. Acho que aquela reunião de alinhamento, ela não precisa ser feita só depois de 30 dias também. Ela pode ser feita a cada 3, 6 meses. Legal, também. Não, isso, cara, que... feedback, né? Para reforçar justamente também esses procedimentos. Tá? Bom, agora uma questão aqui mais... que eu acho que você vai poder responder, Odilei, é o seguinte. Manda. O Omar Kenzo Suzuki, de Ribeirão Preto, ele pergunta se existe algum vínculo trabalhista entre o operador de monitoramento e o condomínio. Há algum risco de passivo trabalhista? Na verdade, tem que estar claro para nós, eu não sou nenhum advogado, ok? Tá. Mas é pela experiência que nós estamos vendo no mercado, os advogados, as palestras que a gente acompanha junto. O que tem que estar claro é o seguinte, o porteiro não está dentro do condomínio. Não está dentro do condomínio, ele não está lá. Ele está onde? Ele está dentro de uma empresa. Então a responsabilidade é da empresa e não do condomínio. Então ele não está lá dentro do condomínio, ele está dentro da empresa. Então se está dentro da empresa, a responsabilidade é da empresa. É isso que nós estamos ouvindo. Lembrando, não sou nenhum advogado, não tenho como falar de jurisprudência, mas o mercado é isso que eu estou ouvindo. Mais ainda, ele não está atendendo exclusivamente o condomínio X. X, Y, Z, T. Isso diversifica juridicamente, dá uma... Bem lembrado. Isso muito grande, os advogados comentam bastante. Dilui bastante. Isso. Tá. Ainda um pouco nessa questão, por exemplo, que é uma questão também um pouco polêmica, a questão do Airbnb. A gente sabe que isso mexe muito com a segurança também, né, Elias? Demais. E aqui o Rafael Rodrigues está perguntando como funciona com condomínios que operam com o Airbnb. Primeiro, a sua opinião sobre o Airbnb. É possível? Não é? Você acha que tem que tomar um cuidado a mais para... Não, é possível, desde que você tenha um cadastramento prévio. Alocou para uma pessoa durante uma semana. Quem estiver alocando tem que passar todos os dados para a empresa, completos, aquilo que for acordado com o condomínio, e sabendo que existe essa situação, com mais detalhes, para que libere de segunda a sexta para aquela pessoa que vai ficar ali.
a amarração de quem é, de onde está vindo, né? É o mínimo que se faz para que essa situação funcionar. Tá. Senão, é um cadastro básico, não vai fugir. E senão você inviabiliza, que é algo novo no mercado e já deu certo. O negócio é que você tem que saber lidar com isso. Ajustar, adaptar os mecanismos de controle para que funcione. Em termos de sistemas ou de lei, o morador consegue... Eu sou obrigado a voltar aqui, porque em novembro nós tivemos uma reunião em Florianópolis, ficamos o dia todo, e o Elias comentou exatamente isso. E aí nós pensamos, peraí, vamos dar essa opção na plataforma. Então hoje o morador do apartamento, ele vai entrar no aplicativo e ele vai botar lá o cadastro da pessoa que vai ficar lá durante 7 dias, o CPF, o quanto tempo vai ficar e vai clicar em enviar. Esse visitante que está vindo dos Estados Unidos vai ficar 7 dias, vai receber um QR Code que vai funcionar aí nesse período e a empresa de segurança vai saber todas as informações que o Odilei enviou para o visitante tal, que vai ficar 7 dias, por esse, que é a dica que ele deu. Então você vê, a gente ouve os especialistas, né, para poder realmente cada vez mais trazer segurança para os Elias, acho que aí nesse caso o próprio morador, o proprietário, aproveitar para ele é o responsável, então aproveitar até para enviar aí as normas do condomínio, já passa como funciona, o que pode ser feito, o que não pode, faz uma amarração em cima disso. É muito importante. Mas lembrando que a responsabilidade é do proprietário. Você deu uma ideia fantástica, ao vivo nós vamos falar agora. O porquê não, quando enviar aplica o QR Code, já enviar o regimento interno do condomínio? Pois é. Glória, obrigado, Júlio. Já saiu uma solução. Pois é. Vamos lá. Em relação a incêndio, tá? A pergunta feita por Galvão Santos de Piracicaba. Ao disparar o alarme de incêndio, todos procuram a portaria. Como fica no caso da portaria remota? Galvão, é Galvão? Galvão Santos. Galvão Santos, parabéns por essa pergunta. E com certeza você sabe que a NBR 9077 deixa claro que em casos de emergência no condomínio as portas têm que ter livre acesso. A empresa de portaria remota tem que te oferecer algo muito importante. Na hora que dispara o alarme de incêndio, todas as portas têm que abrir automaticamente, seja de pedestre ou seja de veículos, para obedecer a NBR 9077. Então, quando você, síndico de todo o Brasil que está nos ouvindo, for contratar uma empresa de portaria remota, preste muita atenção nessa NBR e exija que quando tiver alguma emergência, seja local, ou um próprio porteiro remoto vê que está pegando fogo, ou ele acione e todas as portas abram para que a evacuação aconteça. Perfeito. Ou seja, o sistema tem que estar preparado para isso, né? Tem que estar preparado para as normas existentes no condomínio, né, Elias? É uma amarração, não adianta, não vai fugir das normas, principalmente nas NBRs que estão muito claras nesse sentido. Então, o que vai mudar é somente o procedimento, que em vez de estar ali no condomínio, vai ter alguém de fora liberando. Que lembrando que a rota de fuga, normalmente, na maior parte dos prédios é térreo. É isso aí. Ali no térreo tem que estar liberado. Tá certo. Uma pergunta agora sobre oficiais de justiça, tá? Então, o Mário Sérgio Santiago, ele fala o seguinte: o zelador não está, tem visita de um oficial de justiça, uma polícia, enfim, qual que é o procedimento? Aí vai ser acordado de cada condomínio, porém, o que nós orientamos, né? Não tem o zelador, é fora do horário de expediente, é 5h30 da manhã, a Polícia Federal está chegando no condomínio, tocou o interfone. Quem responde civil e criminalmente pelo condomínio? O síndico, se você não sabe, você vai saber agora. Então, com certeza, o primeiro contato que vai ser feito, olha, síndico, estamos com a Polícia Federal aqui embaixo, o que faremos? Se o síndico autorizar, a porta abre. Se o síndico não autorizar, não entra. Se os caras vão pular o muro, se os caras vão quebrar a porta, aí vão ter que ligar para a polícia militar, enfim, aí é outro problema. Mas realmente, se não tiver ninguém lá no condomínio, nós vamos centralizar no síndico. Ou tem que centralizar. Okay? Mas temos que lembrar também das situações normais, né? Esse é o caso mais extraordinário. Fora do horário ali, né? Tem das situações normais. Porque hoje mudou essa parte da legislação. Às vezes o oficial de justiça vai até o condomínio a primeira vez, não tem ninguém a segunda. Ele já pode fazer até por hora marcada ou mandar via correio. O que está acontecendo hoje, na prática. Tá ok? Então, o que se segue é o procedimento normal. Somente vai entrar a pessoa com autorização específica. Hoje ele tem um mandado. Aí vai ter que acionar o síndico. Que é uma situação diferenciada. Legal. Então tem as normais, citação, intimação, etc. Né?
é um fato. E outra coisa é um mandado de penhora, um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão, são coisas diferentes. Aí tem que envolver realmente o síndico. Essa é uma outra situação que o pessoal tem que entender que não vai ficar mais o porteiro já resolvendo esses casos aí diretamente. Não, e também, Elias, você já citou em várias palestras tuas, quantas vezes um porteiro foi lá e era falso? Sim. E foi rendido e entraram. Acabou entrando. E é uma preocupação, né? Então tem que ter uma amarração em cima disso. Na dúvida, o que hoje nós orientamos os porteiros de uma maneira geral, começou a ter qualquer rusguinha ou dúvida, aciona a Polícia Militar, 190, com a viatura o pessoal se identifica, uma coisa que é natural isso. Legal. E quando vem normalmente com mandado, normalmente o pessoal vem com a polícia. Por isso que é bom o síndico saber que tem esse percalço, entre aspas, que vai ter que tomar Ainda sobre a polícia militar, eu acho que um ponto interessante é o seguinte. Vamos supor que aconteceu alguma ocorrência, né? Algum morador aciona um botão de pânico, porque existe, né, nas portarias remotas, né? Não vai dar muito tempo para a gente falar sobre o botão de pânico, mas tem lá os procedimentos de pânico que ele pode fazer. Esse botão ele aciona a central de monitoramento. Isso. E essa central ela pode ligar para a polícia. Como que funciona? Sim, confirma esse evento. Eu creio que a maior parte das empresas faz isso e também o Odilei vai confirmar. Confirma esse evento. Não vai acionar, simplesmente vai acionar um botão de pânico. Hoje nós vemos controles aí que aciona 30, 40 vezes por dia o botão de pânico. Às vezes até para testar. Teste, o pessoal erra. Confirma esse evento. Confirmado o evento, aí sim, passa-se para o 90, liga para a Polícia Militar, principalmente aqui em São Paulo, é direcionado no Copom e a Polícia Militar vai até o local para verificar o que está acontecendo na ocorrência. Mas tem que passar detalhes. Por isso que a parte de monitoramento de imagem é muito importante. Estamos verificando, tem um indivíduo com tal roupa, assim, rodando no prédio, já entrou, ou está pulando o muro, etc. Já vai passando as informações, que isso vai dando credibilidade até para agilizar a ocorrência. O operador, Odilei, ele vendo então no monitor dele que realmente está acontecendo uma situação ali de risco para o condomínio, ele pode então, tem essa liberdade de já acionar. Ele faz os dois acionamentos, ele liga para a polícia, confirma o evento, conforme o Elias comentou, para não também cair discreto com a polícia, né? Senão daqui a pouco, mais essa empresa me ligando. Não. E realmente confirma o evento, liga para a polícia e já avisa o síndico. Para que o síndico possa estar sabendo, né, de todas as informações que estão acontecendo. Do local também poder acionar por lá, também aumenta a credibilidade. Perfeito. Acabou o nosso tempo, dá para fazer mais uma e responder só mais uma pergunta, que é o seguinte, para quem não sabe, né, na portaria remota, todos os portões, não só os dos carros, mas os de pedestres também, você quando liberam o seu acesso, o portão abre, ele demora alguns segundos e depois ele fecha. Isso mesmo, né? Isso. E a Nilma Ribeiro, ela está fazendo a seguinte pergunta. Tivemos um caso de um morador idoso que se machucou no portão, logo que implementamos a portaria remota. Nesse caso, a portaria não teria que ter visto o ocorrido, pois o morador caiu 2 vezes. Por que o portão fechou antes dele entrar? Como que vocês lidam com essa situação de idosos, cadeirantes? Porque tem um tempo, né, que a porta vai fechar. Tem anti-esmagamento também? Nilma Ribeiro de Santos, na próxima vez que eu vou Santos eu gostaria de conhecer você e te visitar o teu condomínio. Eu acho que daqui a uns 30 dias eu devo estar aí. Vamos conversar, depois deixa o link para nós, o teu contato. Nilma, assim, fantástica a tua pergunta. E nós também, a nossa solução também tinha essa dor lá atrás. Porém, lembra, tem uma dor, tem que colocar um band-aid, tem que curar. Hoje, o tempo é personalizado para cada condômino. Então, se existe um cadeirante, a porta vai ficar 15 segundos aberta, para depois fechar. Um senhor de idade é 10 segundos. Um senhor com menos idade, com um pouco menos dificuldade, é 5 segundos. Mas o Odilei, o Júlio, o Elias são mais elétrico, é 0 segundo, a porta bate e já volta. Então hoje é personalizado o tempo que a porta fica parada por condômino. E a porta também tem a situação no que respeito à embreagem. Bateu, ela volta. Então a equipe técnica tem que regular conforme o condomínio necessita. Tem muito idoso, então a embreagem tem que ser bem fraquinha. Então vai vir aqui, bate fraquinho e já volta. Okay, então mais uma vez, voltamos lá no começo. A personalização de cada caso. Fantástico, não é isso? Fantástico. Cada caso é um caso. É isso aí, tem que analisar, ver direitinho. Não comprem pacote fechado. Não existe isso. Não é uma questão de virar a chave. Não. Vão analisar caso a caso.
Aí você falou realmente uma situação extrema e que é um caso específico. A gente tem que trabalhar em cima disso. Perfeito. Bom, a gente vai ter que terminar por aqui. Acho que rendeu muito. Acho que esse formato que a gente fez foi muito legal. Até que a gente conseguiu, né? Passar por muitas perguntas aí. A gente não conseguiu fazer todas, mas se for o caso, a gente até trabalha aí com mais um webinar sobre o assunto. José Elias de Godoy, primeiro, obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso webinar. Você gostaria de dar um último recado para o pessoal em relação à portaria remota, alguma dica assim, de segurança? Eu queria agradecer, Júlio, mais uma vez o convite de estar com o nosso amigo Odilei junto com você aqui nesse webinar. E lembrar o seguinte, pessoal, não adquiram essa solução somente por custo. Eu tenho ido em muitos condomínios, eu só ouço assim, vão diminuir, vai baixar preço, vai diminuir a portaria. Não vão por esse lado. Vão para o lado buscando, como ele foi bem feliz falando. Ele enumerou alguns casos e por último falou do custo. Sim. O custo vai sendo um benefício também, mas esse não seria o principal. Porque você está mexendo o quê? Na segurança sua, da sua família, dos teus vizinhos e que pode realmente amanhã ter uma dor de cabeça, uma dor que às vezes não tem volta. Não tem volta. A hora que acontecer um fato, marca e mancha o local. Mancha o local. Okay? Vai falar que a solução não valeu, tal, mas você só pensou em custo. E analise tudo que já foi falado em termos da empresa, da contratação, que aí vai ter algo que vai ser... Porque aí até fica uma mudança traumática, que gerou um problema e assusta os outros moradores e ninguém mais vai querer uma solução que poderia ajudar em muito o condomínio. Sim, eu já fui em condomínio refazer, voltar à portaria presencial. Pois é. Mais de um caso. Tá certo? Em termos de consultoria, como que vai fazer, as pessoas, como treinar, aquele negócio todo. Ou seja, é sério o negócio. É sério isso daí. Uma mudança realmente radical. Tá, ok? Legal. E Odilei, obrigado também mais uma vez pela sua presença. Você tem algum recado, último recado para passar? Claro que eu tenho, recado. Eu quero agradecer aos nossos quase 900 síndicos no Brasil. E para você que ainda não faz parte desse seleto grupo de 900 síndicos no Brasil e queira nos procurar, nós temos parceiros, mais de 100 parceiros espalhados por todo o Brasil, desde o Rio Grande do Sul até Rondônia, Manaus. Então que você nos procure. Quero mandar um abraço aí para toda a equipe da Keeper que estão lá ligadinho. Um grande abraço para vocês. Estamos disponíveis para ir na sua cidade e falar sobre o conceito de portaria remota. Tá ótimo. Então, obrigado mais uma vez a vocês. Foi super bacana esse nosso bate-papo. Obrigado pela presença de vocês em mais um webinar do SíndicoNet. Eu queria agradecer também mais uma vez a Habitacional Administradora, que tem realmente essa proposta de trazer à disposição dos síndicos e moradores o que existe de melhor e mais moderno aí em administração de condomínios. A gente vê muito isso, a Habitacional prestando esse serviço, até pelas avaliações que ela vem recebendo no próprio portal SíndicoNet, no nosso canal de fornecedores, ok? Então, obrigado e até a próxima!